eu estou em casa, na verdade, né? Não estou no auditório, não estou defendendo aqui a minha dissertação ao vivo, em público, não tem ninguém aqui na minha frente. Mas eu vou aproveitar a internet para poder eternizar esse momento antes que eu esqueça dele, dos fundamentos básicos da minha defesa de mestrado, certo? Então, ok. Segundo as normas, né, a presidente da banca, minha orientadora, iria fazer uma fala e me passar a fala. E eu vou receber. Ok? Então, vamos seguir. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer em especial a presença de Carmen Prado como representante externo ao Polo 60. Eu queria agradecer a presença de Marco Trindade como representante interno, né, e da minha orientadora, Daniele Santos, né, por formar essa mesa tão qualificada. Queria agradecer também a presença de Zé Roberto, meu outro orientador, né, como a mesa só pode ser composta por 3, ele está ali de espectador, mas sendo coordenador, ele também vai passear por outras defesas que estão ocorrendo no momento. Bom, segundo as normas, né, o protocolo, eu vou hoje defender a minha dissertação, cujo tema é sequência didática híbrida com mediação digital para o ensino da óptica física e informação quântica no ensino médio. Por que optar pela mediação digital e pelo ensino híbrido para inserir a física contemporânea no ensino médio? Se você olhar qualquer referência de currículo, e aí eu apresento uma, que é de uma coleção, né, os fundamentos da física, você vai ver que a distribuição de páginas, aí são as páginas, né, desse livro, dessa coleção, aparece a física contemporânea sim, só que num percentual ridículo, né, 6%. E acredito eu que um dos motivos de existir o mestrado profissional em física é essa defasagem do currículo no ensino médio. E isso, essa preocupação foi representada pela linha de pesquisa 2, a qual eu segui, que visa, né, contemplar a atualização do currículo, né, inserindo física contemporânea. Mas a questão é como? Como é que a gente vai inserir um assunto, já que é tão difícil a gente encontrar aulas, encontrar espaço em uma grade tão engessada quanto a nossa aqui no Brasil? Bom, a minha sugestão é que a gente escolhesse um tema central, né, minha estratégia inicial, né, digamos assim, um tema central que pudesse dialogar com outros setores da física e assim negociar algumas aulas e, consequentemente, alguma parte desses conteúdos dos setores para compor uma quantidade razoável de aulas para a gente inserir a física contemporânea. Então, qual o tema que eu escolhi para fazer esse diálogo? A luz. Acredite, a luz dialoga com todos os setores e, consequentemente, pode conseguir aumentar o percentual para a física contemporânea nessa negociação. Mas o que da luz, especialmente? A parte geométrica da luz já é estudada. Eu queria estudar a natureza da luz e as suas tecnologias. Vou deixar mais claro: a óptica física, a natureza da luz, e a tecnologia, ou a sua tecnologia, seria representada pela informação quântica, e daí surgiu o conteúdo de física contemporânea que eu quis contemplar nos recortes iniciais do meu projeto. Mas isso era suficiente? Será que essa negociação seria capaz de gerar aulas para dar um curso significativo? Não. Eu não poderia confiar nisso. E aí eu me prendi a uma outra linha de pesquisa, também no mestrado, são 3 linhas, que é a linha de pesquisa 3, que ele visa usar a tecnologia de informação e comunicação em prol do ensino e da aprendizagem.
Então, o que eu queria já está mais ou menos claro, né? Eu queria um ensino híbrido, que parte do assunto fosse apresentada em tarefas online, ou seja, através do computador, e parte do assunto seria abordado e trabalhado em sala de aula. E assim, eu com poucas aulas, né, eu teria condições de fazer o curso, porque eu ampliaria a ação destinando ao computador a responsabilidade, né, de compartilhar esse curso. A questão é como. Como é que o computador vai entrar nessa jogada de forma significativa? Não simplesmente como depositório de listas ou apenas algumas videoaulas que eu poderia colocar. Não. Nós estamos falando de ensino médio. Se o ensino à distância já não é algo tão bem recebido na faculdade, quanto mais em alunos de primeiro ano, segundo e terceiro. Eu precisava descobrir como transformar uma lição digital, uma intervenção digital, uma intervenção via computador, em algo realmente atrativo para o aluno. Bom, mas até aí podemos estabelecer qual é o meu objetivo geral. Né? Apresentar uma sequência didática na qual instruções virtuais intercaladas com aulas presenciais ricas em objetos educacionais digitais dividam, muito importante, o ensino da óptica física, tanto a clássica quanto a quântica, e da informação quântica no ensino médio. Para conseguir atingir esse objetivo, eu precisava de outros objetivos, né, específicos, como elencar conceitos e problemáticas sobre óptica física e informação quântica que se adequem ao nível do ensino médio. Precisava produzir um material didático que abordasse tal conteúdo. Precisava elaborar um curso a partir da sequência didática, porque a minha proposta é fazer uma sequência didática, né? E com a sequência didática a gente pode elaborar cursos que podem ter diferenças. Ok? Então, eu precisava construir um curso a partir da sequência didática, tema dessa dissertação, e verificar se tudo que eu construí é realmente aplicável. Como estabelecer um diálogo entre instruções digitais e a aula presencial para ganhar tempo e qualidade? Esse é o ponto. Em quem eu fui me basear, me ancorar, para poder descobrir como fazer esse diálogo de forma eficiente. Nesse carinha aí, no Vygotsky. Sim, o Vygotsky, ele defendia que processos sociais e psicológicos humanos se formam através de ferramentas ou artefatos culturais, que mediam a interação entre indivíduos e entre esses seus envolvimentos físicos. Veja, artefatos culturais. Aguenta isso. Dizia também que o processo de desenvolvimento das funções mentais superiores é culturalmente organizado, destacando-se aí o papel específico do ensino escolar. Bom, vamos juntar isso daqui e entender por que eu peguei Vygotsky. O que é o computador, se não um artefato cultural? Será que a gente não pode pegar esse artefato que já está realmente inserido em nossa cultura e trabalhar com ele para organizar ações baseadas nessa cultura, que acelere o processo de desenvolvimento, ou seja, que faça o papel da escola, que ajude a escola? Sim, é possível. Então, mesmo o Vygotsky, olha que coisa interessante, não conhecendo o computador, ele morreu cedo, em 1984, eu usei o olhar dele em cima, né, dos artefatos e da aculturação, né, e do desenvolvimento mental, né, das funções superiores, né, e da responsabilidade da escola em cima disso, né, e tudo isso atrelado à cultura. Eu usei tudo isso para tentar trazer o computador como um elemento fundamental para ser meu parceiro no ensino, né, da física contemporânea. O conceito mais conhecido do Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal.
o que seria o nível de desenvolvimento real? Uma coisa óbvia. Como é que você mede o nível de desenvolvimento real? Vygotsky não só trouxe uma definição, mas trouxe a maneira pela qual você consegue definir isso, ou consegue estabelecer isso, né? É, é bem, é, é bem simples, né? Óbvio até. Se o aluno consegue responder uma pergunta, ou um questionamento, um problema, ele está com todas as funções necessárias para responder aquele problema bem desenvolvidas. E aí ele está no nível de desenvolvimento real para aquele problema. O problema consegue identificar isso. Agora, se o problema não conseguir ser resolvido pelo aluno de forma independente, mas precisar de alguma intervenção, quer ele sendo do professor, quer sendo a intervenção de companheiros que são mais capazes, pelo menos mais capazes naquele problema, se existir alguma intervenção, não é uma resolução completa, mas alguma intervenção, né? E o aluno, com essa intervenção, conseguir desenvolver e responder, ele está em um nível de desenvolvimento potencial. E aquele problema está na zona de desenvolvimento proximal. Então, ele está próximo ao nível real que aquele problema busca. A escolha de que tipo de instrução vai permitir que ele desenvolva, né, essas funções e chegue a um certo nível de desenvolvimento real, essa escolha na escola é feita pelo professor. Então, quando o professor projeta, planeja o seu curso, né, ele cria o que eu chamei, né, de zona de desenvolvimento proximal projetada. Ele espera que todos os alunos cheguem a essa zona, percorra essa zona, cheguem ao nível de desenvolvimento real que essa zona vai levar. E a função do professor, acho que todo mundo já conhece. A função dos colegas em trabalhos de grupo na escola, todo mundo já conhece. O que eu queria saber é se Vygotsky ele me ajuda a inserir o computador nesse jogo. Como é que o computador pode entrar nesse processo de ensino, promovendo uma aprendizagem qualificada? Então vamos lá, o que Vygotsky traz de alimento. Então, eu, nesse momento, me deixei contaminar pelas ideias de Vygotsky para que eu conseguisse fazer algo que não tinha uma referência assim, bem definida. Olha, um cara fez isso com o computador e usando o ensino híbrido e deu certo e a gente usa isso como bíblico. Não, não é isso. Eu não tinha essa referência. Eu tentei me embebedar pelas ideias de Vygotsky. Então vamos lá. Vamos pegar algumas ideias de Vygotsky e entender como é que foi possível identificar o papel do computador nesse processo de ensino. Bom, ali tem um prego, né? E o objetivo, o problema, é tirar o prego que está preso, semi-preso, semi-fiado em uma madeira. Tá certo? E aí uma pessoa pode simplesmente tirar esse prego. Né? Só que como é que ela pensou? Que tipo de processos mentais essa pessoa teve para poder resolver esse problema? Tá certo? Para resolver esse problema, o Vygotsky dizia que era possível através de dois processos. O primeiro processo é olhar o problema, né, e tentar vasculhar na mente algumas imagens desse problema, um problema muito semelhante, né, sendo resolvido. Geralmente a mente armazena essas imagens associando-as, né, a um nome, a uma palavra. E é o que nós chamamos de complexo. No caso aí seria o martelo. Né? O martelo resolve esse problema, a pessoa olha para aquele problema, faz uma comparação entre problemas e algumas imagens amarradas por um nome, martelo, no caso, que é um complexo, e pega o martelo e tira o prego. Certo? Essa é uma forma de pensar, é chamado pensamento por complexo, que é um pensamento mais simples, porque ele aciona dispositivos mentais de comparação, ele compara aquilo com o que ele já tem guardado, de memória, de imagem. Uma outra maneira de pensar é você
associar aquele problema a, digamos, qualidades de uma estrutura, né, no caso, que nós chamamos de um conceito, que também está vinculado a uma palavra, que no caso é alavanca. Certo? Só que o conceito é algo mais complexo. O conceito, ou seja, as qualidades que definem um conceito, requer não simples comparação. Né? O processo mental são vários processos para agrupar todas essas qualidades que definem o tal conceito, no caso a alavanca. Mas, pensando com essa complexidade, com o conceito estabelecido de alavanca, a pessoa pode olhar a mente e trazer alguma imagem que se adequa a esse conceito. E aí, a partir disso, usar. Veja, é diferente de pensar por complexo. Ele não vai tentar fazer uma analogia com imagens e o problema. Ele vai tentar buscar nas imagens, né, na memória, alguma imagem que satisfaça as condições que são formadas de forma complexa, né? Porque são vários processamentos mentais simultaneamente sendo acionados para montar o conceito. E aí ele resolve o problema. Mas ele também, através do conceito, o que é que ele pode fazer? Ele pode encontrar elementos que nunca ele viu na vida para resolver esse problema. Então o conceito, ele é mais amplo. Ele é mais complexo, só que ele é mais amplo, mais genérico. Né? A criança, ela pensa por complexo. Ela sempre tenta imaginar, ou fazer a comparação do que ela tem que resolver com alguma coisa que ela já resolveu, ou que ela viu alguém resolver. Já os adultos, a perspectiva é que pense por conceito, já que a mente está mais evoluída, está mais capacitada para coordenar vários pensamentos ao mesmo tempo, várias funções, vários processos ao mesmo tempo. O adulto pensa por conceito. O que nós temos é um adolescente, que ele está saindo da fase de criança e entrando na fase de adulto. O Vygotsky também falava que os conceitos são divididos em dois tipos. Né? Existe o conceito espontâneo, ou seja, de tanto o cara mexer, ele consegue ter uma noção das características. Por exemplo, gangorra e alavanca. Né? O cara, de tanto brincar na gangorra, aqueles que brincam em gangorra, acabam tendo um conceito, né, de alavanca, um conceito espontâneo. Não é um conceito científico. Né? É um conceito inconsciente, é um conceito espontâneo. O científico é consciente e ele vem com todo o seu poder de atuação e ele, consequentemente, é mais genérico em sua atuação. Né? Claro, queremos que o aluno, né, chegue ao conceito científico, mas existe a possibilidade do conceito já ser formado espontaneamente. Bom, o que é que eu quero com tudo isso? Entender o que é que eu destino ao professor e o que é que eu destino ao computador. Porque eu não quero que o computador só reforce o que o professor diga. Eu quero que o computador assuma parte desse curso. Só que o computador, né, ele lá com o aluno se relacionando, eu não posso fazer com que o aluno não se sinta confortável com aquela lição digital que aparece no computador. Então, veja, o Vygotsky está dizendo mais ou menos para mim que se eu puder pegar parte do assunto e tratar ele, né, de tal forma que o aluno possa resolver por complexo, o aluno, o adolescente que está saindo da fase de criança, consequentemente, ele quer pensar por complexo, mas nós, como professores, temos que estimulá-lo a entrar na fase do adulto. Mas, se eu puder pegar parte do assunto, né, e fazer com que ele consiga resolver essa parte do assunto através de um pensamento por complexo, isso eu destino para o computador. Já situações mais sofisticadas, eu vou destinar para quem? Para o professor. Situações cujo pensamento por conceito são fundamentais tem que ser destinado ao professor. Mas, outra distinção aí que eu bebo do Vygotsky, se eu tiver conceitos, né, que possam ser desenvolvidos espontaneamente,
eu vou tentar jogar essa parte do assunto para o computador e deixar os conceitos científicos para o professor. Então, bebendo dessa fonte, o que é que eu fiz? Eu consegui pegar a zona de desenvolvimento proximal projetada e dividir em duas. Uma eu chamei de zona concreta, que seria, né, a instrução digital em casa, feita no computador. E outra, zona simbólica, que seria a própria aula, a instrução presencial, né, a feita pelo professor. E assim eu fui separando as características de cada uma dessas zonas para poder, quando olhar para o conteúdo, tentar identificar o que eu deixava para o computador e o que eu deixava para a sala de aula. Então, por exemplo, pensamento por complexo, computador. Pensamento por conceito, sala de aula, zona simbólica. Conceitos espontâneos, computador. Conceitos científicos, zona simbólica, entendeu? Apresentar comportamentos fenomenológicos. Pô, o computador pode apresentar esses comportamentos. Generalizar comportamentos fenomenológicos, eu vou deixar para o professor. Entendeu? E assim eu fui começando a criar critérios para poder fazer essa diferenciação. Vídeos, animações, simuladores digital, sempre tem que usar no computador. Senão, se botar no computador apenas texto para ele ler, ele não vai ler. É um aluno de ensino médio, aluno de primeiro ano, aluno de segundo ano, terceiro ano. Em sala de aula, se possível, usar vídeos, animações digitais, né, que isso a facilita, se estimula. Então, estabeleci essas duas zonas. E aí eu comecei a pensar, como é que eu pego o computador e faço com que ele desenvolva algo semelhante ao professor? Aí eu pensei, o que é que o professor faz? O que é que a gente faz como professor, né? Nas instruções presenciais? Geralmente, 3 coisas são fundamentais. Primeiro, focalizar alguma parte do conteúdo. Estou dando conteúdo e dizer, ó, isso aqui é muito importante, certo? Ou isso aqui é a chave para resolver vários problemas. Dicas, né, que você vê o aluno com dificuldade de resolver um problema, você pergunta e percebe que ele não está acertando o seno ou qualquer coisa assim, entendeu? Dicas para fazer ajustes durante o processo. E no final, a resolução, você resolve o problema todo, né? Todo professor faz isso. E resolver o problema é importante para ele comparar a resolução dele com a sua resolução, né? E até entrar em discussão, em polêmica em relação a isso. O que é que o computador deveria fazer nesse curso? A mesma coisa. Focalizar, criar dicas no meio do processo de resolução e resolver o problema no final dele. Mas como é que eu vou dizer ao computador para fazer isso no momento certo? Entendeu? Para deixar cada aluno, com as suas individualidades, receber as instruções que realmente precisam. É aí que o sistema tutorial inteligente entra. E eu usei o Moodle, não sei se vocês conhecem, é um sistema gratuito, né, que permite que tudo isso seja feito. Bom, estabelecida essa divisão, como é que fica a divisão realmente do conteúdo, né? Um primeiro conteúdo eu dou para a zona concreta, para o computador, e o segundo conteúdo eu vou trabalhar individualmente, em sala de aula? Não. É muito mais sutil. Dentro de cada conteúdo eu teria que identificar elementos ou parte deles que poderiam satisfazer as características de zona concreta e a parte que iria satisfazer as características de zona simbólica. Então eu teria que fazer esse exercício, deixar a flor da pele a minha sensibilidade para poder separar e escolher bem o que seria destinado para o computador e o que seria destinado para a sala de aula. E temos um problema. Essa divisão, ela não é notória, ou seja, fica claro, não tem nada claro, é sutil. Você precisa ter muita sensibilidade, pensar como aluno, né, recebendo aquela informação, se aquela informação pode ser encaixada para estar lá na instrução do computador ou em sala de aula. Bom, visto tudo isso, vamos ver
como a gente pode organizar toda essa dinâmica. Por exemplo, digamos que em torno da palavra onda, existem várias imagens. Né? Todo mundo, se eu falar onda para um adolescente, ele sabe o que é onda. Né? Mas vamos dizer que ele está vinculado a algumas imagens à palavra onda. Isso é um complexo. Talvez ele até consiga extrair características disso aí, transformando até isso em um conceito espontâneo. Mas digamos que ele tenha isso formado, tá bom? Certo. Aí, na instrução digital, aí entra um simulador que usa o fazer, ele começa a mexer no simulador, ou ele é orientado a mexer no simulador dessa forma ou de outra forma. Observe isso. Agora, essa função, o que você está vendo? Onda. Eu estou vendo a onda. Isso não é uma onda? Pois bem, isso é uma onda no campo elétrico. Então, estabelecido o conceito de campo elétrico e mexendo no simulador, você tem aí uma onda, quer dizer, a identificação que isso é uma onda através de um pensamento por complexo, entendeu? E não através de um pensamento por conceito, aonde na instrução digital. Só que a ação dessa lição digital que vai trabalhar dessa forma tem que ser, mais ou menos, né, semelhante à ação do professor. Então ele precisa focalizar. E aí vem o Moodle, que não só permite que a gente coloque simuladores, mas vídeos de orientação para mexer no simulador. E esse simulador, ele está no enunciado de uma questão. E as questões, com as suas proposições, permitem que o aluno focalize, porque o aluno vai ser requisitado a dizer se aquela proposição é verdadeira ou é falsa. Então, essa é a maneira que, usando o Moodle, é possível focalizar elementos importantes do conteúdo. O Moodle permite que, se o aluno, ao verificar se sua resposta está verdadeira, estiver errada, ele permite que você inclua dicas. E dicas específicas, até dicas específicas, à proposição que ele marcou errado. Ou seja, é o Moodle como um tutorial inteligente, fazendo um papel semelhante ao do professor. Quando termina as possibilidades de dicas e de chances que o aluno tem, né? Depois de resolver então a questão, o Moodle permite que você apresente a resolução ao final da questão. E isso o professor faz também. E isso tem que ser feito em vídeo. Tudo em vídeo, no máximo. Ou melhor, o máximo de vídeo possível. Por quê? Porque é a linguagem que o aluno tem. Um aluno de primeiro ano, um aluno de segundo ano, é a linguagem que você vai se comunicar com ele de forma melhor do que simplesmente escrever. Aí, veja, a ideia é a conexão entre computador, instrução digital e imediatamente a instrução presencial, né, que está em sequência com essa instrução, né, digital. Então, o professor, que já pega o aluno com o desenvolvimento de uma noção de campo elétrico, de campo magnético, vai apresentar o Maxwell, que, de forma completamente simbólica, vai dizer que o Maxwell, né, construi equações que englobam todos os comportamentos de eletricidade e magnetismo, dos campos elétricos e magnéticos, e vê uma assimetria. E a sua assimetria, a assimetria das suas equações o incomoda. E ele tem uma ideia de incluir um termo para estabelecer uma assimetria. Incluir um termo que ninguém, até o momento, tinha incluído. Ou seja, algo que não tinha nenhuma evidência experimental. Mas que, por uma questão, né, um critério de simetria do universo, das leis do universo, o Maxwell insere por algo completamente simbólico. Tem que ser a cargo do professor um discurso desse. Os alunos têm que olhar e dizer, confiar naquilo, nas palavras do professor. Entendeu? Mas essa atitude de tornar as equações dele simétricas torna o magnetismo e a eletricidade como se fossem irmãos, né? Duas faces de uma mesma moeda. E a onda elétrica, né, a partir das equações de Maxwell, teria que, né, a partir daí, ser acompanhada
por uma outra onda, das linhas magnéticas, uma onda magnética. Então, a onda elétrica vinha como onda eletromagnética. Então, surge o conceito de onda eletromagnética na aula, ou seja, na instrução presencial, na fase simbólica, né? Na zona simbólica. O professor, a cargo do professor, e não do computador. Um discurso desse tem que ser com o professor. Entendeu? Então, já ficou bem claro em minha mente, né, como é que eu ia dividir essa zona de desenvolvimento proximal projetada em zona concreta e zona simbólica. Só que o Moodle permite uma coisa interessante. Permite que você coloque uma zona intermediária. Qual o papel dessa zona? Propor, né, problemas da zona simbólica antes da aula, antes de se concretizar a zona simbólica, cuja solução deve ocorrer em colaboração com companheiros mais capazes. Então, são problemas da zona simbólica, com os alunos tendo apenas os elementos da zona concreta, mas em grupo, para estabelecer essa interatividade. Entendeu? E isso no Moodle é possível através da atividade chamada atividade Wiki, que é uma atividade que você propõe um problema, né? E eles, os alunos em grupo, e cada um em sua casa, vão escrever um texto. Um texto juntos. Então, um escreve uma frase, o outro corrige essa frase, escreve outra frase, entendeu? E acaba o grupo formando um texto. Isso aconteceu, né, no meu curso, né, no curso que foi originado a partir desse trabalho. Entendeu? Então, foi já estabelecido o molde, digamos assim, de todo o processo de ensino e aprendizagem. Como abordar um conteúdo que apresenta várias identidades para o mesmo objeto de estudo? Ou seja, várias verdades e não uma só. E eu queria ler essa frase de Moreira e Massoni, que diz assim: a ciência é viva, observe só, e em processo permanente de modificações e crescimento. Paradoxalmente, é ensinada como acabada, definitiva. Isso que é ensinado não é ciência, cara. Mas o ensino de ciência é assim. Terrível essa frase, né? Pois bem, nós estamos aí com a oportunidade, na óptica física, nesse conteúdo que eu escolhi, de trabalhar 4 paradigmas diferentes sobre a luz. A luz como conjunto de partículas, a luz como onda mecânica, a luz como onda eletromagnética, a luz como ente quântico. Então, a gente precisa agora discutir qual é a natureza da luz, né? Que ela vai mudar. E se ela vai mudar, ela é uma grande oportunidade da óptica física, porque vai trabalhar essas quatro formas de ver a luz. Ela vai permitir que a gente põe em prática, né, essa crítica que o Moreira está falando, Moreira e Massoni, né? E como discutir essas formas de pensar e como elas mudam, né? Tem que ir para a epistemologia. E aí o Fernando Lang traz essa fala, epistemologia de Lakatos, que é uma epistemologia racionalista crítica, pode combater a hegemonia do empirismo indutismo, que é essa forma de enxergar de que tudo já está estabelecido, que a ciência é imparcial, ela não muda, que a experiência, né, induz a verdade absoluta, aquele negócio todo. Então, combater a hegemonia do empirismo indutivo dos materiais didáticos e nas falas da maioria dos professores de ciência. Então está aqui Lakatos, eu usei a sua teoria, a sua forma de enxergar, né, essas mudanças, que foi para ele objeto de estudo, né? Então, a primeira aula é justamente o confronto entre a luz enxergada como partícula e a luz enxergada como onda, eu contaminado agora pelas ideias de Lakatos. Então, qual desses programas de pesquisa, isso é uma forma de falar do Lakatos, ele não chamava de paradigma, assim, programa de pesquisa,
é progressivo e qual é retrógrado? Progressivo seria o programa que estaria em crescimento, trazendo novidades, né, e respondendo mais os fenômenos, né, que apareciam sobre alguma coisa. E o retrógrado seria aquele que não estivesse convencendo mais a comunidade científica. E aí o que é que eu fiz na primeira aula? Né? Eu imaginei, né, que eu poderia ser dois advogados, ora um, ora outro. Um defendia que a luz era onda, e a luz não é partícula, então tentava criar argumentos que corroborassem, né, com a ideia de que a luz era onda, e refutasse os argumentos do oponente, que ia dizer que a luz é partícula, né, que a luz não era onda. E aí o que é que eu coloquei? Os fenômenos que a luz sofre, interpretados por cada um desses aí, dizendo, olha, o que eu acho é verdade, porque esse fenômeno tem a ver com a forma que eu acho, e não tem a ver com a forma que o outro acha. Então essa disputa, eu imaginei, eu construí a primeira aula, né? Ok, então é isso. A primeira aula acaba a luz sendo uma onda mecânica, a segunda aula, já a luz, a onda mecânica, ele entra em decadência, né? E a luz como uma onda eletromagnética se torna um modelo. E a terceira aula, a luz como onda eletromagnética, ela é substituída pela luz como ente quântico, né? Então a óptica física, nessa sequência didática, ocuparia 3 aulas, só para se sentirem um gosto da aplicação disso e como os alunos enxergaram isso. Quando esse aluno, né, o vermelho 03, quando ele chegou na terceira aula, ele escreveu lá, esse ciclo, o da luz quântica, né, foi o mais anormal de todos. Ele me fez pensar fora da caixinha, se posso falar assim. Então, é exatamente o que a gente está querendo, que a pessoa saia da caixinha, né, saia de um modelo engessado e enxergue que a ciência é viva. A outra parte do conteúdo, que é a informação quântica, né, que é foi vista como uma aplicação tecnológica, formou a 4ª aula com criptografia e a 5ª aula com computação e telecomunicação, que segue o padrão normal, né, de qualquer curso desse assunto, né, em pós-graduação. Bom, qual a estrutura adotada e a maquiagem sugerida para a sequência didática? Vocês já ouviram falar em aula invertida? Pois bem, eu usei a aula invertida, que o aluno antes se prepara, é apresentado conceitos, né, em casa, depois ele vai para a sala, aplica os conceitos, né, são amadurecidos os conceitos, e depois ele volta para casa, né, e reforça esses conceitos. E foi nessa pegada, nessa perspectiva, né, que eu construí a sequência didática. Essa sequência didática com 4 ciclos, 4 aulas, né, mas cada ciclo não era composto apenas pela aula, mas tinha uma apresentação do curso e a divisão de grupos antes, e tinha o debate, né, um debate e uma avaliação final depois. Né? A ideia é a aula invertida, em cada ciclo, então, que para mim deveria durar uma semana, teria a lição digital primeiro, a zona concreta, depois o texto em grupo, a zona intermediária, depois vem a aula presencial, a zona simbólica, e por último um teste digital, que é quando ele é submetido a novas situações, para ver se ele aprendeu tudo que foi trabalhado, apresentado no ciclo. Como no final do curso ele poderia esquecer as coisas lá do início do curso, eu coloquei, né, no final, esse debate em grupo, para a gente debater todos os assuntos de todo o curso e depois de debater isso, fazer uma avaliação final. Só que tem um probleminha. Para que isso funcione, o aluno tem que ter um engajamento digital. E esse foi o problema
que foi identificado, por exemplo, em Valente, que diz que o aluno não se prepara antes. Se ele não se preparar antes, ele não vai ter o pré-requisito para acompanhar as aulas. E todo o curso vai por água abaixo, todo o projeto vai por água abaixo. Moreira disse que esse processo, né, de aula invertida, quer dizer, Moreira não disse isso, mas a aula invertida subtende que é uma das formas de fazer a aprendizagem ativa. É quando o aluno ele assume a responsabilidade da sua aprendizagem, de fazer parte do processo. E o ensino brasileiro, segundo Moreira, a realidade do nosso ensino, mostra que é muito difícil fazer com que o aluno se considere, né, fazendo parte desse processo, assumindo essa posição de protagonista do ensino. Então, são palavras completamente negativas em relação à minha proposta. O Morin, o que ele diz? Ele diz que os ambientes virtuais, aqueles feitos no computador, são muito ruins, são confusos, são distantes, são pouco intuitivos, pouco agradáveis. Olha só. Diz que os alunos demoram de se adaptar a esses ambientes virtuais. Então, veja, uma carga de desincentivo para o processo que eu estava imaginando. Mas, ao mesmo tempo, Morin dá uma solução, né? Ele indica a solução. Diz que no futuro os materiais seriam, né, ou serão mais atraentes, com mais recursos típicos de jogo, fases, desafios, competição, colaboração, recompensa. Então, o que o Morin está dizendo? Está dando uma solução para o problema do engajamento digital, ou melhor, da falta do engajamento digital. É aí que eu entrei na gamificação. A gamificação como uma solução para o problema, né, da falta de engajamento digital. E interessante, né, porque os alunos que são nativos digitais, ou seja, usam o computador, a internet, né, no Facebook, no YouTube, eles podem ser assim nesses setores da vida dele. No setor escolar, eles não transferem essa empolgação, essa motivação. E aí a gamificação que vai tentar, né, transformar aquele ambiente, toda aquela ação em algo próximo dele, um game. E eu, né, tive como referência maior esse livro de Flora Alves, né, que usa o Thomas Malone como referência teórica, né, da sua teoria de estímulo intrinsecamente motivador. Ele diz que o jogo motiva por oferecer 3 fatores psicológicos importantes, que é o desafio, a fantasia e a curiosidade. Então, se eu quisesse transformar isso tudo, né, em algo gamificado, eu teria que estimular o aluno a partir desses 3 fatores, né, emocionais. É um mundo, a gamificação é um mundo, tem um looping de engajamento, onde a ação gera um feedback, a feedback gera motivação que leva à ação. Então eu tinha que me preocupar com isso, né? Tem um fluxo que eu tinha que me preocupar, ou seja, o que é o fluxo? Eu não poderia fazer questões muito difíceis o tempo todo, porque iria estimular pelo fracasso, nem questões muito fáceis, porque não iria promover o desafio. Então tem um fluxo em que você tem que colocar questões difíceis intercaladas com questões mais fáceis, né? Existe o arquétipo de Barclay que orienta a gente a fazer algumas ações com certas intenções. Por exemplo, veja, se eu quisesse uma interação com o conteúdo, eu pensaria em explorar, né, revisar. Quer dizer, veja, eu como professor não estou acostumado a isso, mas em cada ação que eu criasse lá no ambiente, né, do computador que o aluno ia acessar, se eu quisesse gamificar, eu teria que pensar em tudo isso, né? E existe
a pirâmide da gamificação, em que um jogo, acredite, um jogo não é criado aleatoriamente. Ele tem um estudo profundo de toda uma estrutura. E essa estrutura, né, é dividida assim, nessa pirâmide, né, em componentes, mecânica e dinâmica. E cada um desses aí é um mundo. E eu me embebeci, digamos assim, de todo esse arsenal de informações e gamifiquei o curso todo, toda a sequência didática. E aí surgiu essa narrativa. Lembro-me de minha mãe contando histórias sobre viagens espaciais. Mas a que mais me impressionava era do planeta Illuminatis. Lá, a luz manifestou um grande poder. E isso me fascinou tanto, que o destino me trouxe uma espécie de portal, de mapa estelar, que acabou me levando até o planeta Illuminatis. Eu sentia que ele estava me chamando, queria me dar alguma coisa, conhecimento. E depois de 1000 anos de estudo, eu finalmente dominei o poder que esse planeta tinha, a luz. Mas esse poder era muito grande para uma só pessoa. Então eu resolvi dividi-lo entre as 5 feiticeiras Illuminatis. Cada uma vivia em um castelo mágico diferente. Mas a ambição dos homens não tem limite. Eles formaram 3 grandes exércitos que ameaçavam conquistar os 5 castelos mágicos e lutar entre si até dominar todo o planeta. Foi aí que eu resolvi que todos, os homens, as mulheres, tinham o direito de conhecer o segredo da luz. Bastava seguir uma certa trilha, uma certa jornada de iluminação. Cada um teria que entrar nos 5 castelos mágicos, passar por algumas etapas, distribuir o conhecimento que aprendeu com os integrantes de seu exército e até desafiar a feiticeira. Ganharia moedas de ouro e uma posição no seu exército. Bônus, como o escudo Illuminati, o anel Illuminati, jornadas de teletransporte, a capa da invisibilidade, o controle do tempo, a espada Illuminati, poções, feitiçaria. E assim prontos, os 3 exércitos iriam para a batalha Illuminati. Quem venceria? O que iria acontecer? Quais são os desafios? Eu não sei. Como guardião da luz, eu não posso torcer por ninguém. Mas uma coisa eu posso desejar. Que a luz esteja com você. Contaminados com essa narrativa, quer dizer, contaminado, né? Na verdade, eu fiz um ambiente virtual de aprendizagem, que é esse aí, no Moodle, em que cada ciclo virou um castelo. Né? No caso aí, o castelo da onda eletromagnética, né? E cada atividade ganhou um nome dentro dessa narrativa. Por exemplo, a lição digital chamou Conhecendo os Segredos da Luz. Aí vem a eletromagnética, mecânica, quântica. A tarefa Wiki foi chamada de Tarefa Illuminati. Aí vem o encontro com o Guardião da Luz, um guardião, e eu fiz uma revista, uma revista com 32 páginas sobre conteúdo, um pequeno livro, né? E dividi ela em 5 pedaços, cada um no seu devido castelo, né? E por último, o teste digital seria o desafiando a feiticeira Illuminati do castelo, né? No caso da eletromagnética, a segunda. Entendeu? Então, assim foi formado no Moodle
essa estrutura, né, gamificada. E cada atividade que o aluno fazia e acertava, ganhava moedas, que foi chamado de lumes, né, unidade de luz e tal, né? E as atividades em grupo, as atividades wiki, quando feitas, né, entregava para ele as cartas bônus, né? E a espada Illuminati, né, a poção, o escudo, a capa da invisibilidade, que são elementos que vão ajudar ao exército, não é mais grupo, é exército, a enfrentar outros exércitos na batalha Illuminati. Então todos ficavam, né, a ideia é essa, na expectativa de se fortalecer e criar elementos, construir elementos, conquistar elementos para, na batalha, chegar lá com mais recursos, entendeu? Então, a cada aula, começava a aula mostrando o placar. Esse mesmo foram resultados verdadeiros na aplicação, né, desse curso. E, na hora da batalha, foi construído um tabuleiro, só que um tabuleiro eletrônico. Né? Esse tabuleiro eletrônico, você mexe em tudo. Você clica ali e aí aparece um tempo. Né? Você clica naquele olho ali do meio, aparece uma pergunta que tem que ser respondida. Você mexe com os avatares de cada um dos exércitos. Né? Tudo isso foi feito em Scratch, que é uma linguagem fantástica, facilitadora e que resolveu várias situações durante o curso, criando simuladores. E esse tabuleiro nada mais é que um simulador. Está aí uma fotografia da primeira aplicação, né, dos 3 grupos. Né? Ok. Quais as adequações na apresentação da física quântica que o ensino médio, ou para o ensino médio, propostos pelo nosso produto educacional? Primeira coisa, a luz, como ente quântico, ela foi apresentada não a partir da radiação do corpo negro, que historicamente é o primeiro trabalho sobre física quântica, mas sim através das anomalias nos antigos programas, no programa da luz eletromagnética, né? Por quê? Porque eu queria que o aluno, primeiro, se incomodasse, sofresse um impacto, se surpreendesse com os elementos do mundo microscópico. Então, eu coloquei essas anomalias, em vez de algo que os alunos não entendem direito, que é a radiação do corpo negro, a análise da radiação do corpo negro, gerando comportamento quântico. Não dá. Alunos do ensino médio não vai compreender isso. Por quê? Porque o link entre os resultados da intensidade, né, que é trazido na radiação do corpo negro, e a quantificação da energia de radiação, esse link só através de uma matemática bastante pesada. E então eu foquei em quê? Na hora que for apresentar, no caráter probabilístico da natureza subatômica, né? Principalmente na lei dos grandes números. Então toda a minha preocupação foi trazer algo que não é muito explorado nos livros didáticos, aqueles que falam sobre isso, mas que é extremamente importante para a vida, que é com a ideia do comportamento probabilístico. E assim, Irameyer e Moreira defendem isso, que a gente fica em uma concepção determinística na sociedade que poderia tranquilamente ser substituída por uma concepção probabilística, né, estimulada pelo comportamento quântico, porque nós é muito mais rico a gente enxergar que estamos em vários estados ao mesmo tempo, simultaneamente, e colapsamos em um ou outro, a depender dos problemas sociais que
nos obriga, né, a tomar alguma atitude, do que a ideia de que tudo é engessado. Só para apresentar um gostinho de como foi a aplicação disso, como foi a aceitação dessa percepção probabilística, eu trago a fala desse aluno que diz assim, sobre a física quântica. É um assunto que requer muita atenção, já que tudo muito abstrato, como o espaço de Hilbert, a função psi e as probabilidades. Foi necessário deixar de lado alguns pensamentos antigos, pois desconstrói muito do que havíamos estudado anteriormente. Olha que coisa linda. Pode causar certa angústia, já que muitas vezes não há certeza, apenas probabilidade. E, dependendo da situação, os elementos podem variar seus comportamentos e propriedades, como é o caso da luz. Então, essa fala achei muito adequada ao que eu esperava dos alunos. Adaptação ao formalismo do ensino médio. Isso é outra coisa extremamente importante e é um entrave no ensino da física quântica, pelo menos nessa parte probabilística. Porque a função psi, ou a função que define uma certa propriedade quântica, ela é uma combinação linear de funções mais básicas cujos coeficientes estão no número dos complexos. Só que o número dos complexos, quer dizer, o conjunto dos complexos não é estudado no ensino médio, né? E isso está dentro do que nós chamamos de espaço de Hilbert. Pois bem, e traduzido isso, é possível traduzir em probabilidades, para a gente aplicar nas propriedades físicas vistas realmente, né? Pois bem, o que aconteceu? Eu fiz uma adaptação. Em vez de trabalhar com coeficientes do mundo do complexo, eu trabalhei com coeficientes que são as próprias probabilidades, só que para que exista uma coisa a princípio estranha, diferente do mundo real, né? O espaço de Hilbert tem probabilidades positivas e negativas, mas que a tradução é feita a partir do módulo dessas probabilidades. Veja, é algo parecido com o que nós temos na realidade. E o que isso vai permitir? Por exemplo, aí é uma função de estado para a trajetória, digamos que tenha 21 trajetórias, né? E aí a distribuição de probabilidade de uma função psi. Veja que os coeficientes são probabilidades que são positivas e negativas. A tradução disso aí é só colocar o módulo, né, de cada um. Então, tudo tranquilo, acessível ao aluno de ensino médio. A outra fenda, ali é da fenda A, da fenda B, né, é a mesma coisa. Você tem probabilidades positivas e negativas, pode perceber, e o módulo disso, de tal forma que a soma dos coeficientes vai dar 100%, que é o total de probabilidade. Certo? Se eu junto as duas coisas, né, cada trajetória vai ter a probabilidade de que fótons atinjam, né, essa trajetória, definida pela média dos coeficientes de cada uma das fendas, no momento que você bota as duas ao mesmo tempo, né? Só que o que acontece? A verdade é que essa concepção final da soma, ou das probabilidades de cada trajetória ser a média das probabilidades de cada uma em cada uma das fendas, é uma concepção cartesiana. O todo é a soma das partes. Tem que ser a média, porque não pode ultrapassar 100%, já que isso é probabilidade, né? E isso não acontece na realidade. Ou seja, não é essa última distribuição aquela quando você submete fótons a duas fendas. Existem regiões que antes tinham probabilidade com cada fenda isoladamente, mas juntas não tem probabilidade nenhuma.
E isso só seria possível compreender se você fosse por formalismo, né? O que acontece, ó, dá uma olhada ali, ó. Existe um jogo de sinais que eu coloquei que permite, quando você some as funções lá no espaço de Hilbert, você zere alguns coeficientes, perceba, menos 4 com mais 4, e você aumente outros coeficientes em vez de usar a média. Então, veja, a soma das funções é válida lá no espaço de Hilbert. Quando você vai colocar aqui para o mundo real com um módulo, você percebe que o resultado não é aquele resultado previsto pela concepção cartesiana. O todo é a soma das partes. Então, por exemplo, T4 ali, que tinha 4% de probabilidade em uma fenda e 4% de probabilidade da outra, as duas abertas gera 0 de probabilidade. Como se explica isso? Se você for para a álgebra lá das funções psi, você consegue explicar com essa adaptação. Então essa é uma possível adaptação, se você quiser enveredar por isso. Outra adaptação é resolver o problema de Dost, que é um problema que vai comparar esse físico, matemático, vai comparar um computador clássico com um computador quântico e verificar qual dos dois consegue ser mais eficiente. É muito difícil você, para o ensino médio, conseguir um computador, quer dizer, essa comparação, por quê? Porque os elementos quânticos, os objetos quânticos, têm naturezas diferentes do objeto clássico. Então, o que aconteceu? Eu passei um bom tempo para construir isso. Um computador clássico, né, pelo menos imaginado, clássico, um computador imaginado, né, que são feitos de bolas, algo extremamente clássico, algo extremamente mecânico, né, que possuem funções, possuem elementos, que é muito parecido com esse outro computador, ó, que usa fótons. Veja. Então, o problema de Doist vai poder ser submetido a esses dois computadores que são muito parecidos, mas eles usam elementos diferentes, um é clássico, outro é quântico, e esses dois permitem uma comparação justa, porque são muito parecidos, entendeu? Então essa foi uma adaptação interessante e com ela eu provo que esse computador quântico responde à problemática que o Doist colocou de forma mais eficiente do que o clássico e acessível. Relato da aplicação. Se os alunos do nono ano são capazes de acompanhar o curso, o que esperar de alunos do ensino médio? Por que eu falei isso? Porque a primeira aplicação realmente formal de tudo isso foi feita em uma escola particular de classe média alta e foi sugerida a participação de um curso que não valia nota, era um curso em turno oposto, foi oferecida aos alunos do nono ano, do primeiro e do segundo, e na verdade 14 alunos do nono ano aceitaram e apenas 4 alunos do ensino médio aceitaram. Então era um curso formado basicamente por alunos do nono ano. E como é que foi o processo, a aceitação, o que aconteceu, né? O relato em si. 65% das atividades do site foram feitas. Ou seja, não foi uma quantidade grande. Eu queria que 95% das atividades fossem feitas. Só 65%. 82% das lições foram feitas. Pelo menos isso garantiu uma qualidade na hora da aula, né? Mas a atividade week, olha só, 33%. Os testes, apenas 47%. Eles só valorizaram as lições, entendeu? Não criamos mecanismos para colher evidências de aprendizagem que comprovasse a eficiência do método. Não foi esse o objetivo de nosso trabalho.
Estamos interessados em mapear a impressão dos alunos sobre o curso. Então, isso seria para um curso ou de um trabalho de doutorado, verificar se a aprendizagem foi estabelecida, indícios específicos de aprendizagem. Não foi o que nós fizemos nesse mestrado. Agora, para identificar essas impressões, o que é que foi feito? Durante o curso, foram feitas 12 perguntas pesquisas, discursivas, todos os artifícios que foram usados. Então, 61% dessas perguntas foram respondidas. Gostaria que fosse 100%. Né? 7 perguntas pesquisas tratavam dos recursos didáticos. Ou seja, o que eles acharam sobre os vídeos nos enunciados, sobre simuladores, dicas, e a chance de ter mais tentativas, resolução de vida, aplicação por outros docentes, o que eles achavam se outros docentes aplicassem o curso, o que eles acharam das atividades UX, da gamificação e da batalha Illuminati. Então, 7. As outras 5 perguntas para formar esses 12 ocorriam sempre no final do ciclo, que deixava livre. Fale sobre o que você achou sobre o ciclo que vocês estão finalizando. E assim, vamos ver uma fala sobre algo que eu acho que é a curiosidade de todos, né? É sobre a gamificação e a batalha Illuminati. Essa fala foi de um aluno do 9º ano que dizia assim: acredito que a gamificação foi de fundamental importância, pois tornou o curso muito mais divertido e fez com que quiséssemos aprender mais, nos motivando a querer participar do jogo e criar estratégias nele. Relativo à revisão, que acontece no final, né? No formato de batalha Illuminati, eu adorei esse método de revisão. Foi intuitivo, divertido, tendo a opção de trabalhar em equipe para chegar a conclusões, aprendendo com outras equipes, porque quando uma equipe errava, a outra assumia a responsabilidade de responder. Então, todos tinham que ficar ligados em todas as respostas, todas as equipes. Então, aprendendo com outras equipes e com as correções que o guardião da luz, né, eu que dei o curso, fez. O que tornou a experiência descontraída, engraçada e maravilhosa. Bom, das 5 perguntas pesquisas sobre as impressões de cada ciclo, aparecem constantes as palavras interessante, divertido, novidades e aumento da dificuldade, o que é importante, porque cada nível, né, que a gente ia avançando aumentava mais a dificuldade, o que faz parte da gamificação, ganhando a natureza de critérios. Então, apareceram muitas essas palavras. E, de forma geral, as 7 perguntas pesquisas sobre os recursos didáticos foram todas positivas. Conclusão. Os objetivos foram cumpridos, ou seja, apresentamos a sequência didática na qual instruções virtuais intercaladas com aulas presenciais ricas em objetos educacionais dividam o ensino do conteúdo proposto? Sim, acreditamos que foi cumprido. Elencamos conceitos e problemáticas no nível do ensino médio? Sem dúvida. Produzimos material didático? Sem dúvida. E elaboramos um curso? Sim, um curso piloto. Quais as melhorias que esse objeto educacional pode incorporar para futuras aplicações? Então, veja só. Isso aí foi recortado das respostas que os alunos deram, né? Incluir um encontro inicial para ambientação do AVA. Ou seja, é fundamental um aluno ter um encontro inicial que mexa com todas essas atividades para quando chegar na hora de responder as atividades do curso em si, não tenham dificuldade. Principalmente a atividade Wiki. Teria que existir um treinamento e isso teria que ser incluído. Refazer os critérios de pontuação para ajustar o fluxo. Com certeza, porque alguns alunos criticaram que quando erravam, a nota baixava muito. E realmente eu fui muito cruel nesse critério. Tinha que reduzir o percentual de penalidade ao errar. Já que a ideia é a ideia de Vygotsky. A pessoa pode errar e refazer o seu caminho, né? Então, isso teria que ser feito e foi feito. Usar o início de cada aula como momento esclarecedor,
ou de esclarecer dúvidas da lição e do wiki. É algo que foi importante, foi criticado, porque não tinha um espaço para tirar dúvidas, e algumas anomalias que apareçam nas lições antes da aula poderiam ser tratadas no início da aula. Então isso foi encarado como um bom conselho, né? Uma boa mudança. Esclarecer regras para quem não cumpria, ou estabelecer regras para quem não cumpria as atividades. Então, eles ficaram muito soltos e fazendo ao seu bel gosto, ao seu bel prazer, né, as atividades. Por isso, provavelmente, teve uma baixa quantidade de atividades feitas. Então deveria ser estabelecido normas, regras tipo assim: se você deixar de fazer 2 atividades, você vai ser desligado do curso. Com normas, critérios, né? Não foi feito e deveria ser feito. Estimular o caráter competitivo para promover engajamento digital. Realmente, o primeiro curso, eu não estimulava a competição. Tinha um certo receio. Eu acho que foi pessoal, porque eu não gosto muito de competição. Mas era necessário para que a gamificação funcione. Só que aí vem uma segunda aplicação. Então, tudo que surgiu aí, e que eu até coloquei na discussão, na minha apresentação no início, ele veio como uma sugestão de modificação, e foi feita a segunda aplicação, e essa segunda aplicação foi feita com alunos do 2º ano, só do 2º ano, de um certo colégio, e foi completamente diferente, né? A escola era uma escola particular, voltada à classe média baixa. Não foi uma classe média alta, talvez isso influencie, né? Mas foram 31 alunos do 2º ano, houve até uma seleção. 92% das atividades do site foram feitas, olha só que diferença, né? Talvez porque a gente cumpriu todas essas regras. 94% das lições, o wiki 63%, bem maior que 33%, né? Na primeira aplicação. Os testes, quase 90%. Então, ou seja, os alunos encararam, né, essas atividades com mais responsabilidade, com mais engajamento. As respostas às perguntas, pesquisas, passaram de 61% para 87%. Então, eles entenderam que, para mim, era importante ter esse feedback, né, para ver como todo o produto que eu ofereci repercutia neles. Eles assumiram essa responsabilidade. Bom, continuaram as 7 perguntas e todas foram positivas, como na primeira aplicação, as respostas que foram oferecidas a esses recursos didáticos. Eles voltaram a usar palavras interessante, divertido, novidade, aumento de dificuldade, né, por incrível que pareça, ou similares, né? Então tiveram a mesma impressão dos ciclos didáticos que o pessoal da primeira aplicação. E o único elemento que depois dessa segunda aplicação, ou durante ela, né, eu percebi que deveria ser colocado em uma terceira aplicação, caso ela existisse, era melhorar as dicas. É muito difícil, né, colocar todas as dicas adequadamente qualificadas. Dá muito trabalho. Realmente eu poderia melhorar as dicas entre as resoluções de cada questão. É isso. Está aqui a referência específica para essa apresentação, que não é a referência da dissertação. A dissertação é bem mais ampla. E assim eu finalizo a minha defesa de dissertação, agradecendo a presença de todos.